Oi, gente. Nós vamos começar agora a apresentação da nossa cartilha, que contém o tema Impactos do lixo para a crise da biodiversidade atual. Essa cartilha foi produzida para a matéria de Geobiologia pelas discentes Ana Caroline, Lívia Carvalho e Cecília Carvalho, para o professor Alex Ruben. Pode passar. Mas vamos introduzir nossa cartilha, né, com a introdução sobre a palavra lixo. Lixo é uma palavra latina lix, que significa cinza, vinculada a cinzas do fogão. Segundo Ferreira, lixo é aquilo que se varre da casa, do jardim, da rua e se joga fora. Entulho, sujicidade, sujeira e imundície. Qualquer coisas ou coisas inúteis, velhas, sem valor. Já para Jardim Wills, define lixo como o resto das atividades humanas considerada pelos geradores como inúteis, descartáveis ou indesejáveis. Pode passar. Fazendo um panorama histórico, as raízes da questão dos resíduos remontam à produção dos bens que são eventualmente descartados. É o consumo de bens o responsável pelos impactos ambientais que pode ser identificado nas questões dos resíduos. É o consumo desigual entre países e pessoas ricas e pobres, o consumo excessivo desencadeando ou não o desperdício e o aumento do consumo de embalagens de produtos não degradáveis, descartáveis ou tóxicos, vêm sendo apontados pela literatura ambientalista como os principais problemas referentes à questão da produção do lixo. Pode passar. Dessa maneira, a cultura de um povo caracteriza a forma de uso do ambiente, os costumes e os hábitos de consumo de produtos industrializados, como também da água. No ambiente urbano, tais costumes e hábitos implicam na produção exacerbada do lixo e a forma com que esses resíduos são tratados ou dispostos no ambiente, gerando agressões ao fragmentos do contexto urbano, além de afetar as regiões fora do perímetro urbano. Em índices atuais, segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil do ano 2020, a geração de resíduos saiu de 66,7 milhões de toneladas no ano de 2010 para 79,1 milhões de toneladas no ano de 2019, ou seja, gerando uma diferença de 2,4 milhões de toneladas. Esse mesmo estudo diz que cada brasileiro produz 379,2 kg de lixo ao ano, o que corresponde a mais de 1 kg por dia. Todas essas informações foram coletadas pela UBREP. Pode passar. Mas quais são os problemas relacionados ao lixo, né? Econômicos, tóxicos ou ambientais, não são poucos os problemas causados pelo lixo que é jogado diariamente fora e de forma incorreta. Assim, o lixo causa doenças e é responsável por uma série de problemas à humanidade por agredir violentamente o planeta em que vivemos, causando a poluição da água, a degradação de mananciais e do solo. Enfim, o lixo é prejudicial totalmente ao meio ambiente, sendo responsável pela morte de espécies da fauna e da flora. Um censo realizado pelo IBGE no ano 2020 mostrou que 68,5% dos resíduos sólidos gerados pelas grandes cidades brasileiras são jogados em lixões a céu aberto, em lugares totalmente inadequados, o que provoca contaminação ambiental. Pode passar. Mas o lixo também traz problemas diretos ao ser humano, pois, basicamente, o lixo urbano, né, que é o que está mais próximo de nós, pois causam doenças sérias na população. O lixo oferece água e abrigo e alimento para o desenvolvimento de várias formas de vida que são transmissores de doenças, a exemplo de vírus, bactérias e fungos. Como também o lixo é um problema socioeconômico, visto que grande quantidade de dinheiro é destinado para a coleta e tratamento do lixo urbano. Pode passar. Fazendo uma pauta do lixo agora com relação aos resíduos plásticos que são jogados fora, o Brasil se enquadra como o quarto maior gerador de lixo plástico no mundo e, quando jogado ao mar, acaba matando inúmeras espécies. E vale ressaltar que o país joga, em média, 2 milhões de toneladas de lixo no mar, o que equivale a 7 mil campos de futebol na prática. Além disso, mais de 95% dos resíduos jogados na praia é formado por plásticos. Pode passar. Mas, afinal, quais são as causas da produção do lixo? Dentre tantos motivos que poderíamos citar, vamos focar em dois: o consumismo e a obsolescência programada. Mas, afinal, o que é o consumismo? Basicamente, o consumismo é o ato de comprar excessivamente, a compra ou uso de serviços de maneira exagerada. Muitas vezes, há mais do que realmente precisamos. Isso foi instaurado na sociedade, principalmente pela sociedade capitalista, que a partir do consumismo, o lucro para as grandes empresas e para o mercado é grande.
A partir daí, os produtos passam a ser adquiridos pelo visual, pela novidade e não pela sua durabilidade e confiabilidade. E para manter o consumismo acelerado, a indústria criou uma estratégia chamada de obsolescência programada, que significa programar um produto para que ele tenha menor durabilidade e funcionalidade, desde a parte tecnológica pura à forma psicológica, em que para ser feliz o consumidor precisa adquirir o último modelo, de qualquer coisa para seguir a moda ou para satisfazer uma nova necessidade criada pelo mercado. No tópico Impactos do Lixo, nós abordamos que, dentre os resíduos sólidos, é importante destacar os impactos que os plásticos têm trazido ao meio ambiente. Com o avanço das tecnologias, houve um domínio deste material no mercado devido à sua relação custo-benefício mais favorável e porque trazem conforto e praticidade. Porém, como a maioria dos materiais plásticos são descartáveis, estes vêm trazendo inúmeros prejuízos aos ecossistemas, pois são de difícil decomposição. Certos tipos de plástico, por exemplo, impermeáveis ao processo de biodegradação promovido por micro-organismos, levam milhares de anos para se desintegrarem e assim desaparecerem do ambiente. Pode passar. Como consequência do uso abusivo de plástico, quase 9 milhões de toneladas desse material acabam no oceano a cada ano, o que representa um caminhão de lixos cheio de plástico na água a cada minuto. Devido a essa poluição, quando os cientistas dissecam aves marinhas, quase todas apresentam plástico em seus estômagos. Nós falamos também sobre o lixo eletrônico, também conhecido por lixo e definido como os resíduos resultantes da rápida obsolescência de equipamentos eletroeletrônicos. Atualmente, esse lixo é considerado como um dos graves problemas à saúde humana e ao meio ambiente devido à sua composição formada por metais pesados. Exemplo de equipamentos que, quando descartados, se tornam lixo eletrônico são os televisores, computadores, celulares, liquidificadores, refrigeradores, entre outros. E nós abordamos também que as agressões ambientais causadas pelo descarte inadequado do lixo, na maioria dos casos, causam consequências como obstrução do passeio público, alagamentos em período de chuva, poluição visual, contaminação do solo e lençóis freáticos e aumento dos gastos públicos com limpeza urbana. A contaminação dos lençóis freáticos, causada pela infiltração de líquidos originados dos dejetos, pode causar poluição dos poços, contribuindo assim para surtos epidêmicos e endemias locais. E nós trouxemos outra problemática, ligada ao lixo, que é que muitas vezes os resíduos hospitalares e do serviço da saúde em geral, como laboratórios e farmácias, são descartados de forma inadequada, junto com o lixo comum, o que representa um perigo, porque nesse lixo estão presentes resíduos químicos, inflamáveis, corrosivos e tóxicos, resíduos infecciosos como sangue e objetos perfuro-cortantes, por exemplo, o que representa um perigo para a saúde e qualidade de vida da população. Pode passar. E um dado preocupante, que nós abordamos é que cerca de 3.000 dos 5.570 municípios brasileiros ainda descartam lixo em lixões e aterros irregulares, segundo a Abrelp. O lixão é uma forma inadequada de descarte de dejetos, pois os resíduos são depositados no solo sem nenhum tipo de proteção ao meio ambiente. Além disso, segundo o levantamento do Departamento de Economia do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, SELURB, a permanência dos lixões no Brasil e a queima irregular de resíduos corresponde a 6 milhões de toneladas de gases de efeito estufa ao ano. Esse montante é equivalente ao gás gerado por 3 milhões de carros movidos a gasolina anualmente. Já a produção de gás metano, CH4, originado a partir da decomposição da matéria orgânica presente no lixo, é próximo ao impacto do vulcão Etna na Itália para o aquecimento global. Pode passar. E nós finalizamos esse tópico, abordando que o descarte inadequado de materiais causa o acúmulo de lixo a céu aberto, o qual ocasiona a proliferação de doenças como dengue, leptospirose e verminoses, além da contaminação do solo por resíduos que possam gerar o chorume. Líquido poluente de cor escura,
originado a partir da decomposição da matéria orgânica presente no lixo. E, afinal, quais seriam as soluções para todos esses problemas? Uma ideia que pode ser aplicada é o conceito dos 3 R's, que significa reduzir, reutilizar e reciclar, sendo reduzir a etapa mais importante, porque, ao diminuirmos o consumo, retiramos menos material do meio ambiente, sendo menos material para reutilizar e reciclar. Afinal, reduzir significa reduzir a quantidade de lixo que geramos, como, por exemplo, comprar produtos mais duráveis e evitar trocá-los por qualquer novidade do mercado. Reutilizar significa que vamos utilizar um produto mais de uma vez para a mesma função ou para outras possibilidades de uso. Assim, potes e garrafas plásticas podem ser transformados em vasos para plantas ou utilizados para guardar outros materiais. Garrafas podem ser utilizadas como objetos de decoração. Sobras de alimentos podem ser transformadas em adubos para plantas. E móveis velhos podem ser restaurados e consertados, por exemplo. E reciclar é o mais conhecido dos 3 R's. Consiste em transformar um produto ou resíduo em outro para diminuir o consumo de matéria-prima extraída da natureza. É o mais conhecido, porém não é o mais indicado, porque, de certa forma, ele ainda fomenta o consumismo e a obsolescência programada, que são um dos dois principais motivos da alta produção de lixo. Por isso que reduzir é a chave da questão, porque, como eu falei, se nós reduzirmos, são menos materiais para reutilizar e menos materiais para reciclar. Consequentemente, retiramos menos material do meio ambiente. Aqui nós já temos algumas formas práticas de como reduzir o lixo. Primeiro, a gente tem elimine os descartáveis da sua vida. Esse é o primeiro passo para se livrar do lixo. Hoje em dia, consumimos coisas descartáveis diariamente, sem nem perceber, que vai até do saquinho de lixo que compramos, ou do saquinho de pão que compramos na padaria, até o uso de máquinas fotográficas, por exemplo. Pare um pouco e pense em quantas coisas você já jogou fora somente hoje. Por isso é tão importante eliminar o máximo possível de descartáveis da sua vida. Comprar a granel. Em vez de comprar alimentos em embalagem padronizada, experimente comprar somente a quantidade que você precisa. Investir em refis. Produtos com refis são grandes aliados na redução do lixo. Você compra apenas uma embalagem e a utiliza diversas vezes. Pode passar. Leia jornais e revistas online, uma forma de evitar o gasto de papel e de tinta de revistas e jornais, além da energia e combustível utilizados para produzir e distribuir seus produtos, lendo conteúdo na internet. Porque além de reduzir o lixo, você também tem a vantagem de ter acesso a esses conteúdos a hora que você quiser. E fazer você mesmo. Cada vez que você comprar algo que você poderia ter feito, você está perdendo a oportunidade de reduzir o consumo. Isso vai de coisas simples até, por exemplo, produzir um molho dentro de casa, até coisas mais complexas. E com essas dicas é possível fazer a sua parte e dar uma folga lixeira. E lembre-se, se não foi possível evitar a geração de alguns resíduos, tente reutilizá-lo antes de jogar fora e recicle sempre que puder. Pode passar. E no tópico como contribuir profissionalmente para a solução do problema, né, nós achamos interessante, né, divulgar e falar sobre o Instituto Lixo Zero Brasil, que é uma organização da sociedade civil autônoma sem fins lucrativos, que desenvolve um trabalho pioneiro na disseminação do conceito lixo zero no Brasil. A partir dessa difusão, acreditam que podem mudar o comportamento da sociedade em relação ao consumo e em relação à responsabilidade pelos resíduos provenientes dele. Fazem isso através de movimentos, cursos, palestras, fóruns, eventos e consultorias. O evento de maior impacto é a Semana Internacional Lixo Zero, que promove a disseminação e a discussão de assuntos referentes ao consumo consciente e ao descarte de resíduos. É possível encontrar esse instituto através do Facebook, @Instituto Lixo Zero Brasil, através do Instagram, @Instituto Lixo Zero Brasil, e do site www.ilzb.org. E nós finalizamos a parte teórica da nossa cartilha com esse caça-palavra, né? Que contendo 5 palavras, né? E que é uma forma de entreter nossos leitores e, ao mesmo tempo, consolidar o aprendizado adquirido nessa cartilha. E aqui são nossas referências.
E nós vamos finalizar nossa apresentação com a exibição de um vídeo, né, com o objetivo de informar sobre os problemas do lixo no Brasil e as possíveis soluções. E esse vídeo foi produzido por nossa equipe. Aí, Brasil, reduzir, reutilizar e reciclar. Vem! O Brasil é o quarto maior gerador de lixo plástico. O Brasil é o quarto maior gerador de lixo plástico. Sujeira no mar, sujeira nas praias, sujeira nos mangues, sujeira nos rios. Olha só você, veja o rio Tietê. Sujeira no mar, sujeira nas praias, sujeira nos mangues, sujeira nos rios. Olha só você, veja o rio Tietê. O que devemos fazer é reduzir o consumo de descartáveis, diminuir. O que devemos fazer é reutilizar. O que devemos fazer é reciclar para transformar e diminuir os impactos ambientais e a prevenção dos recursos naturais para transformar e diminuir os impactos ambientais e a prevenção dos recursos naturais. O Brasil é o quarto maior gerador de lixo plástico. O Brasil é o quarto maior gerador de lixo plástico. Aí, Brasil, reduzir, reutilizar e reciclar. Então é isso, gente. Agradecemos pela atenção de todos. Muito obrigada.